Olá a todos, aqui é o pastor Edmar da Casa de Oração Atos 12. Hoje nós queremos trazer uma história que está lá no livro de Juízes. O tempo de Juízes foi um tempo em que a nação de Israel ela tinha líderes tribais. Esses líderes tribais eram chamados os juízes. O que acontecia? A nação de Israel ela tinha ali um período em que ela pecava contra o Senhor, saía dos planos do Senhor, os inimigos vinham, começavam a devastar a nação e Deus, por misericórdia, mandava líderes guerreiros que então traziam de volta a paz em Israel, a paz ali nas tribos e traziam de volta o governo de Deus. Mas um pouco a nação pecava novamente, caía novamente, Deus enviava outro líder e assim sucessivamente até o tempo dos reis. E eu queria falar numa figura muito interessante do livro de Juízes que se chama Jefté. Era um guerreiro valente chamado Jefté. Ele foi um dos juízes de Israel. Mas antes de nós entrarmos no texto de Jefté, eu quero pedir que você dê o seu like nesse vídeo. Eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo. Eu quero pedir que você se inscreva no canal do YouTube. Quando você faz isso, você diz para o algoritmo do YouTube que esse vídeo é importante e o algoritmo pode entregar mais esse vídeo para mais pessoas. Então dê o seu like, se inscreva no canal, comente algo desse vídeo até para nós sabermos o que você tem achado do conteúdo desses vídeos. Esteja interagindo com o vídeo. Você pode nos dar um retorno daquilo que esse vídeo está sendo e você pode pregar o evangelho a toda criatura, porque esse vídeo vai ser entregue a mais pessoas. E o texto de hoje é Juízes, no capítulo 11, versículo 30 e 32. E Jefté fez um voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater com os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Jefté fez aqui um voto de tolo. Quem era esse homem? Quem era Jefté? Jefté era um guerreiro valente, ele era da cidade de Gileade, e o pai dele também se chamava de Gileade. Só que ele não era filho da esposa de Gileade, ele era filho de uma prostituta. Então os irmãos dele odiavam ele. E os irmãos dele, quando eles ficaram adultos, eles expulsaram Jefté de casa. Então Jefté ele é abandonado pelos pais, pelos irmãos, e ele vai morar numa cidade chamada Tobi. Nessa cidade ele se torna um guerreiro muito valente e ele forma ali uma milícia. Ele se une ali a pessoas e forma uma milícia também de guerreiros. A Bíblia inclusive fala que eram homens perversos. Mas os amonitas começam a invadir Israel, começam a tomar cidades de Israel. Então as pessoas de Gileade vão até Jefté, pedindo para que ele lidere o exército e os defenda. E eles dizem que se ele livrá-los das mãos dos amonitas, ele será líder entre eles. E Jefté faz um voto, dizendo: se eu ganhar dos amonitas, eu vou entregar a primeira pessoa que eu vir depois da batalha como sacrifício a Deus. Olha que coisa terrível esse homem fez. Deus nunca aceitou o sacrifício humano. Deus nunca aceitou o sacrifício de pessoas. Quando ele pede ali para que Abraão sacrifique Isaac, ele estava testando Abraão. E quando Abraão está a ponto de sacrificar seu filho, Deus impede ele de fazer isso. Deus nunca iria receber um sacrifício humano. Olha o que aconteceu no desfecho dessa história. Juízes 11, 34 e 35. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. Ela era sua única filha, não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por tua causa, pois fiz um voto ao Senhor e não posso quebrar. Olha que terrível.
Quando ele chega da batalha, a primeira pessoa que vai ao seu encontro é sua filha, sua única filha. E ele então entrega a sua filha em sacrifício, algo que Deus nunca pediu, algo que Deus nunca aceitou. Então nós precisamos perguntar por que ele fez isso, por que ele fez esse voto, o que ele pensou naquela hora. Nós precisamos ver, mas Jefté, ele tinha um sério problema. Jefté tinha uma síndrome de orfandade. Jefté, ele era um homem totalmente amargurado. Ele era órfão porque ele foi abandonado por sua mãe, abandonado por seu pai, abandonado por seus irmãos. Ele tinha uma síndrome de rejeição, um homem rejeitado. Então, ele não tinha a noção de paternidade, ele não tinha a noção de graça, ele não tinha a noção de que ele podia ter as coisas sem precisar do seu esforço. Para ele, as coisas que ele precisava ter eram por conquista, porque ele não era capaz de ser amado, ele não era capaz de ser acolhido, ele não era uma pessoa que tinha uma carícia, um carinho do seu pai. Ele achava que ele precisava fazer coisas para obter as vitórias, para obter recompensas. Então, quando ele vai à batalha em nome do Senhor, ele acha que ele precisa fazer um sacrifício, um voto extremamente grande para merecer aquilo. Amados, o que isso fala para nós? Nós não agimos da mesma maneira. As pessoas, elas continuam com o sentimento de rejeição e orfandade. As pessoas não conseguem se achegar na presença de Deus e vê-lo como um pai, porque muitas vezes é assim na sua carne, é assim com seus pais biológicos, é assim com as pessoas. Talvez as pessoas andam de orfandade achando que elas têm que comprar o favor de Deus, achando que ela tem que comprar pelas obras, por aquilo que ela faz, e a religião, o sistema religioso tem explorado a orfandade das pessoas, tem explorado o sentimento de rejeição das pessoas. São tantas campanhas, ofertas, trabalho, serviço. Faça isso, faça a campanha da rosa ungida, do perfume ungido, do shampoo ungido. Faça a campanha dos 47 dias de sacrifício ao Senhor. Faça a oferta tal para que você obtenha o favor do Senhor. As pessoas estão órfãos, as pessoas estão num sentimento de orfandade, achando que elas precisam barganhar com Deus. Deus é teu Pai, você não precisa barganhar com Ele. Nada do que nós temos serve para Deus. Deus é infinitamente superior a nós, nós não temos nada para oferecer a Deus. Nós não temos nada. E Deus nos ama pela sua graça. Deus nos salva pelo seu amor. Romanos 3, 23 e 24 fala assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção em Cristo Jesus. Nosso Pai nos deu tudo. Ele deu seu Filho na cruz do Calvário. Jesus, ele deu todas as coisas para nós, porque ele se deu totalmente numa cruz. Então nós não precisamos pedir nada a Deus, porque Ele já nos deu tudo. Quando nós fazemos nossas petições, nossos clamores a Deus, é sabendo que Ele já deu Jesus naquela cruz do Calvário e que nós somos abençoados pela graça. Então nós colocamos a nossa necessidade para Deus, para rasgar o coração para Deus, para conhecer o coração do Pai. É relacionamento. No relacionamento acontecem os milagres. No relacionamento é manifestada a graça de Deus. O Pai que te perdoa é o Pai que te salva. É aquele que dá a vida eterna e dá aquilo que você precisa, não o que você gosta. Mas Ele te dá a eternidade com Ele. Ele te garante a eternidade na presença dEle. Você não precisa barganhar com Deus. Ele é teu Pai, Ele te ama. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.